Impecável. Malta, primeiro cliente em 24 horas. Eu vou ser muito sincera, fazer isto em 2 horas é ambicioso. Porquê? Como vocês conseguem ver ali em baixo, aquilo diz workshop ao vivo. Quando se fazem assim este tipo de aulas, este tipo de iniciativas, normalmente elas são de 2 tipos, ou é um workshop ou é uma masterclass / webinar. Quando é uma masterclass / webinar, a coisa é muito unidirecional. Eu vou ditando coisas, ou vou partilhando o meu conteúdo, vocês absorvem, tiram as vossas notas e está feito. Quando nós estamos a tentar fazer um workshop é porque existem exercícios pelo meio. Tá? Então nós vamos ter aqui exercícios pelo meio, eu vou tentar que seja um tempo mais enxuto, mas é o tempo suficiente para vocês pelo menos começarem o exercício e mesmo que não consigam terminar o exercício durante este workshop, conseguem pelo menos levá-lo para depois, tá? Por isso é que é importante vocês terem um caderno e por aí vai, ok? Antes de avançar para apresentar muito rapidamente, para quem ou não me conhece ou não me conhece tão bem, ou é até a primeira vez que está aqui a interagir numa coisa ao vivo comigo, portanto, eu sou a Marisa, eu sou ali embaixo a fundadora da Escola de Copy, que é a maior escola de formação profissional em copywriting, portanto escrita online virada para persuasão e marketing de Portugal. Sou também cofundadora e sócia da Busy, que é a minha empresa, foi aí que eu consegui pegar nesta coisa da escrita online e começar a vender serviços, foi com a Busy. E além disso, e coisas muito importantes, eu sou mãe da Emma, sou muito Potterhead, ou seja, eu gosto mesmo muito de Harry Potter. E é uma daquelas coisas que eu gosto sempre de deixar aqui, porque normalmente há sempre outra pessoa que gosta de Harry Potter e essa pessoa dá assim um sorrisinho, não é? Porque ela sabe que eu estou a falar com o Potterhead. E até ao momento eu já formei quase 600 pessoas, estamos muito perto de lá chegar. Quando eu digo que formei quase 600 pessoas, eu estou a falar sobre pessoas que pagaram para estar numa formação comigo, fosse online, fosse presencial. Porque se eu fosse buscar, por exemplo, todas as outras pessoas que já participaram em iniciativas gratuitas como esta, facilmente nós ultrapassávamos as 3.000, ok? Portanto, estamos a falar mesmo de muitas pessoas com quem eu já tive o privilégio e a possibilidade de partilhar muita coisa e fico contente também por estar a partilhar isto aqui convosco. Qual é que é o meu propósito e o meu objetivo aqui? É que daqui a 2 horas todos vocês tenham um serviço escolhido, que vocês tenham um preço definido, um cliente identificado, pelo menos, e um plano A, um plano B, ok? E esta parte do plano A, o plano B, para mim, faz todo o sentido, porque quando a coisa corre bem, é muito fácil dizer o que é que se vai fazer. Mas e quando a coisa não corre bem? Eu acho que é importante nós termos aqui as duas coisas. Se correr bem, o que é que tu tens de fazer? Se não correr bem, o que é que tu tens de fazer? E a única coisa que vai fazer com que tu não tenhas estas 4 coisas prontas no final deste workshop é se tu não quiseres. Portanto, a única coisa que te pode impedir de ter tudo isto és tu. Mas eu sei que possivelmente haverá alguém desse lado a duvidar que isto seja possível, tá? Aliás, o motivo deste workshop ter existido é porque toda a gente tinha basicamente 3 dúvidas centrais, ou 3 questões centrais, iam sempre cair à mesma coisa. E uma delas era precisamente tinha precisamente a ver com esta dúvida que nós temos, que é, eu não sei se eu sou capaz. Eu acredito que a maioria de vocês se possam relacionar com isso. Eu não sei se eu sou capaz de fazer isto, eu não sei se eu sou pessoa suficiente para fazer isto, eu não sei se eu quiser vender isto a alguém, se eu quiser prestar esse serviço para alguém, se eu quiser escrever para alguém, eu não sei se vou ser uma pessoa merecedora do dinheiro dessa pessoa, ok? Isto é perfeitamente válido, vocês não são as únicas pessoas que têm esta dúvida. Já várias pessoas que eu conheci, mas tipo várias mesmo, centenas, tiveram exatamente a mesma questão. Eu próprio passei por esta questão existencial e conversando com todas essas pessoas, inclusive dando feedback a quem me foi enviando esta dúvida, eu cheguei à conclusão, há muito tempo, que toda a gente acha que não é capaz porque acredita sempre que lhe falta algum tipo de conhecimento. E este eu acho que é o teu caso, se tu estejas a pensar se és capaz ou se não és. Então, tu achas que não és capaz pura e simplesmente porque achas que não tens conhecimento suficiente, não tens skills suficientes. Tu achas que precisas de ser ou de te tornar um escritor profissional, aquela pessoa que está nas livrarias todas e não sei o que mais, ou ter formação em letras e comunicação, que é totalmente errado, ok? Ou precisas de escrever perfeitamente, seja lá o que perfeitamente for, não é? É a vírgula no sítio certo, é usar uma palavra cara que só meio mundo é que conhece, ou menos de meio mundo conhece, não é? E tu achas também que precisas, esta aqui é um bocadinho mais avançada, mas que precisas ter um portfólio de coisas que tu já fizeste. E na verdade não é preciso absolutamente nada disto para começar, porque, pensem nisto, malta, ninguém entra no mercado de trabalho com experiência, certo? Nós vamos todos aprendendo a fazer as coisas. E por isso é que às vezes por isso é que começamos por ser júniores. E às vezes ganhamos um bocadinho menos para depois conseguirmos ganhar um bocadinho mais. E aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, quem quer começar a fazer isto mesmo, vida, ou seja, full time, seja como um extra, a maior parte de vocês partilharam comigo que querem que seja um extra, não é? A única coisa que vocês precisam é de um método
metodologia e as ferramentas certas. Porque ter um método e ter a metodologia já te levam muito longe, especialmente com este novo amiguinho que nós temos, que se chama inteligência artificial, ok? Porquê? Porque a inteligência artificial pega naquilo que tu já sabes fazer bem e torna-o numa coisa exponencial. Ela faz com que tu tenhas 15 vezes mais produtividade, certo? Para conseguires entregar melhor a um potencial cliente e ainda conseguires entregar mais depressa. Só que, ela está aqui, já estou a partilhar até coisas que os nossos alunos um bocadinho mais avançados, estão em programas pagos e não sei o quê, partilhando convosco uma coisa que eles me perguntam sempre é: Marisa, mas com esta todas, eu sei que a inteligência artificial me vai ajudar, eu sei que ela lá está, vai-me ajudar a fazer as coisas mais depressa, eu sei que ela consegue pegar naquilo que eu faço e até transformar em 10 vezes melhor, se for possível, certo? Mas então, isso significa que a inteligência artificial me vai substituir? E esta dúvida já surge nas pessoas que estão em programas avançados. E vai naturalmente surgir noutras pessoas que eventualmente vão ver o potencial que a inteligência artificial tem quando nós estamos a falar sobre criar um negócio online. E então, para responder muito diretamente a esta pergunta, se a inteligência artificial vai substituir ou não, isso honestamente é um depende. Eu sei que não é a resposta que as pessoas gostam de ouvir, não é? Mas o facto é que depende, porque a inteligência artificial vai seguramente substituir todas as pessoas que não sabem aplicar uma metodologia. Mas todas as outras pessoas que têm o tal método e as ferramentas certas, essas vão continuar a ser contratadas e vão continuar a ser bem pagas. Possivelmente, direi eu, ainda mais bem pagas. Inclusive, partilhando uma história pessoal, quando a inteligência artificial começou a criar textos, a minha empresa de serviços aumentou os preços. E nós não ficamos com menos clientes. Foi precisamente nessa altura que nós ficamos com a agenda cheia e tínhamos lista de espera. Imaginem, quando meio mundo dizia que toda a gente ia deixar de me contratar, eu aumentei preços, fiquei com a agenda cheia e depois tinha lista de espera. Parece contraproducente, mas tem a ver com isto. Porque eu tinha a metodologia, eu era uma pessoa que sabia usar ferramentas, então eu passei a ser ainda mais bem pago. Isto é natural acontecer, porquê? Porque a inteligência artificial, ela surge como um acelerador das coisas, não é um substituto. Sem inteligência artificial, e estes números são verdadeiros, ok? Sem inteligência artificial, a nossa empresa, quando era eu, quando era a Luciana, quando era o Cláudio, que fazia parte do design, quando nós estávamos os três a criar conteúdo, nós chegávamos a demorar 2 horas para criar um carrossel no Instagram, o que é absolutamente ridículo para uma empresa, ok? Imaginem eu demorar 2 horas a entregar uma coisa a um cliente, é estúpido, não faz sentido, dá prejuízo. Mas isto acontecia, o Cláudio passava 1h30 no design, depois a Luciana ainda passava não sei quanto tempo a encontrar uma ideia, a criar um copy com a nossa metodologia, não sei o quê. E a partir do momento em que surgiu a inteligência artificial, e nós inclusive fizemos um workshop onde eu mostrei isto ao vivo, um workshop pago no caso, com a inteligência artificial, nós conseguimos criar toda a peça de conteúdo em menos de 20 minutos. E isto é surreal, isto é incrível, porque eu passar de 2 horas para 20 minutos significa que eu tenho 6 vezes a minha capacidade produtiva. E isto é, lá está, é surreal. Por isso é que quando eu digo que é perfeitamente possível vocês terem 2 clientes ao mesmo tempo, quem quer um extra, terem 2 clientes ao mesmo tempo e ganharem 500 eurinhos por mês com 3 horas por semana apenas, é por causa deste tipo de coisas. Porque vocês conseguem fazer com que a vossa hora apareça 3 horas ao mesmo tempo. Entendem? Então, a inteligência artificial, ela não vai substituir a escrita de absolutamente ninguém, ela não vai substituir, pelo menos é o que eu acredito, o trabalho de absolutamente ninguém, ela vai acelerar esse trabalho. Na parte da escrita acelera, em outras profissões acredito que vai mudar a forma como a coisa é feita. Tá? E, por exemplo, qual é que é o papel da inteligência artificial aqui para vocês? Eu tinha posto aqui a parte da demonstração ao vivo, mas eu vou deixar a demonstração ao vivo para depois, porque eu acho que vai encaixar um bocadinho melhor noutra parte aqui do processo. Antes disso, eu gostava mesmo de passar era para o primeiro exercício. Pensem nestas 2 perguntas que aqui estão, tá? Tentem listar 3 competências que vocês já tenham. Ou seja, se vocês têm um trabalho full-time, quais é que são 3 coisas que vocês fazem e que fazem mesmo bem dentro do vosso trabalho? Imaginem, quem trabalha num escritório pode ser muito boa pessoa a organizar, pode ser muito boa pessoa a atender telefones, pode ser muito boa pessoa a lidar com conflitos no trabalho. Enfim, há montes de coisas que nós podemos ver aqui. Em casa, vocês podem ser muito bons a fazer uma coisa. E eu acho que sou a melhor pessoa do mundo a pôr a louça na máquina da louça. Porque eu ponho aquilo de forma tão sistemática que parece um puzzle e um Tetris ao mesmo tempo e cabe tudo lá dentro. Mesmo quando parece que vai explodir, mas cabe. E fica bem limpo. Então eu considero que isso é uma coisa boa para mim. Já não consigo aplicar essa organização noutros pontos da casa, mas isso são outros 500. Então, quando eu falo aqui sobre as 3 competências, é coisas que vocês até fazem profissionalmente e coisas que até podem fazer fora do profissional. E tentem listar 3. 3 porquê? Que é para nós termos aqui a forma de escolher.
Quem só conseguir lembrar-se de uma, só conseguir lembrar-se de uma. E depois, além disso, áreas onde vocês têm conhecimento. Imaginem, vamos supor que vocês têm lá o vosso full-time, mas vocês até fizeram universidade, ou tiveram a estudar mecânica, ou tiveram a estudar contabilidade, ou tiveram a estudar psicologia, enfim, estou para aqui a mandar coisas ao ar. Essas áreas são áreas em que vocês têm conhecimento. Ou até, lembrei-me agora de uma. Imaginem que vocês são, que isto por acaso foi um caso que me apareceu, imaginem que vocês são recepcionistas numa clínica dentária. Isso é uma área em que vocês têm conhecimento de recepção ao cliente, como é que vocês recebem um cliente, como é que vocês passam uma fatura. E eu sei que isto parece óbvio e banal, mas são áreas do vosso conhecimento. Então, eu vou pôr aqui um timerzinho, vou pôr aqui 2 minutos, ok? E durante 2 minutos eu quero que vocês respondam a estas perguntas, tá? Eu sei que 2 minutos pode parecer muito pouco, okay? Se vocês não conseguirem, porque não conseguiram listar 3 competências, tudo certo? Não se esqueçam do exercício e anotem, tá? Então vou só deixar aqui os 2 minutinhos para vocês. Bora lá. Esqueci de mencionar ali uma coisa. Vão escrevendo. Quando eu estou a falar das competências e da área do conhecimento, lá está. Não pensem nas coisas em que vocês são ou querem ser especialistas. Pensam, lá está, é área de conhecimento, competências. Vocês só precisam de saber mais do que a pessoa que vos vai pagar. Eu acredito que o dentista, deste caso que eu estive a falar, não é da recepcionista da clínica dentária, eu acredito que o dentista saiba passar uma fatura. Eu acredito é que ele não o faça em 5 minutos como a recepcionista. Portanto, a recepcionista sabe mais do que o médico, do que o dentista, no caso, está bem? Quando terminarem, vão-me dizendo aí. Pode ser até aqui. Let's go. Então, cumprido o exercício 1, passamos para aquilo que é a outra dúvida que nos tem chegado muito. Será que é mesmo toda a gente que consegue? Será que é mesmo toda a gente que consegue ter uma profissão relacionada com escrita online? Será que é mesmo toda a gente que consegue ter um trabalho que é a partir de casa, ou um trabalho que é online e esse género de coisas? Eu vou ser muito honesta convosco. Tá? Mas tipo, muito transparente, porque é assim que eu também gosto de ser. Não. Muita gente não vai conseguir, muita gente inclusive não consegue, tá? Mas isto não tem a ver com a primeira coisa que te vem à cabeça, ou seja, as pessoas não conseguem, efetivamente, mas não é por causa disso que tu estás a pensar, é por causa de uma coisa completamente diferente, que possivelmente nem te passa pela cabeça, que eventualmente tu já possas ter feito também para ti, ou seja, tu boicotaste-te nesse sentido, mas nem sequer tinhas consciência disso. E para conseguir, tipo, a melhor forma que eu tenho de dizer isto é fazer uma tradução literal do inglês, mas para eu conseguir provar-vos isto que eu estou aqui a dizer, eu quero partilhar convosco o seguinte. Nas últimas 2 semanas, em que nós, lançámos os anúncios e dissemos às pessoas que tínhamos um curso que era entregue por e-mail para ensinar as pessoas a ganhar dinheiro e escrever online, mais de 400 pessoas passaram por lá. Foram mais 420 até ao momento em que eu abri este workshop. Tá? Destas mais de 400 pessoas, eu fui ver que quase 60% das pessoas abriram os e-mails, ok? Eu estou a falar dos e-mails todos, tá? Eu fiz uma média entre eles todos, são 9 no total. Entre eles todos, esta foi a média que deu, 58,69%. O que é que isto significa? Significa que a cada 10 pessoas, 6 pessoas estão a abrir os e-mails. E 4 ou estão a ignorar completamente porque afinal viram que aquilo não fazia muito sentido, ou então foram ficando pelo caminho. 4 foram ficando pelo caminho. Só que aqui é que está depois o ponto. Destas quase 60% de pessoas, 0%, pelo menos tanto quanto eu sei, fez alguma coisa com o conteúdo que eu partilhei. Eu recebo mesmo muita coisa. Neste momento estou a responder uma média de 20 e-mails por dia de pessoas que me vão respondendo a cada uma das fases do curso. E isso é excelente. Portanto, eu sei que existe efetivamente interesse. Mas o que é certo é que assim que o curso termina, e até ver, não quer dizer que daqui a meia hora eu não abra o meu e-mail e não tenha lá alguma coisa, mas até ver, ninguém fez mais perguntas depois de finalizar o curso. Eu estou aqui a falar só de quem finalizou esse curso, está bem? Ninguém me fez mais perguntas. Ninguém me disse, olha, eu tentei contactar 1, 2, 3 pessoas e recebi 3 nãos. O que é que eu faço a seguir? E vocês têm liberdade para o fazer. Vocês têm à vontade, porque eu quis pelo menos deixar-vos à vontade, para vocês me enviarem e-mails com isto, para eu vos ajudar, tá? Então, óbvio, não vai dar. Imaginem, de mais de 400 pessoas, eu ainda não tenho sequer um feedback de alguém que conseguiu levar aquilo até ao fim e que conseguiu dar certo. Entendem? Porquê? Porque a maioria das pessoas não faz. Porque a maioria das pessoas chega ali a um ponto, chega a uma etapa em que parece mais difícil e depois deixam ficar pelo caminho. Só que a cena é, quem conseguir levar isto a sério, quem conseguir levar com os nãos, quem conseguir ir fazer mais uma vez, fazer mais um conteúdo, contactar mais uma pessoa, o que quer que seja, vai conseguir. Quem conseguir pegar nas horas que tiver do seu dia, ok? Quem não for só ao fim de semana, essas pessoas vão conseguir e vão conseguir mais depressa.
E existe quem só consiga ao fim de semana? Óbvio. Nós não temos todos a mesma vida, certo? Eu faço isto na minha vida, é óbvio que eu consigo dedicar mais horas a isto. Mas o que é certo é que muito do problema tem a ver com, pá, não está a acontecer assim alguma coisa, certo? Ou seja, existe efetivamente interesse, eu sei, opá, eu se calhar estou a ser mesmo muito tendenciosa a dizer isso, mas eu não estou a imaginar uma pessoa, ou não estou a imaginar mais do que uma pessoa, se calhar é a melhor forma de o dizer, que não preferisse trabalhar a partir de casa para conseguir simplesmente estar mais tempo com os seus filhos, para conseguir simplesmente ter mais tempo para si. Portanto, eu sei que existe interesse em fazer isto. A questão é que, por muito que vocês vejam na internet muitos gurus do marketing a dizer que isto é a coisa mais fácil do mundo, não é fácil, malta. Não é mesmo. É preciso trabalho. E vocês que já têm outro trabalho não têm que levar com este segundo. Só que o que é certo é que quando este segundo trabalho começa a dar certo, por exemplo, quando vocês conseguem encaixar os tais 500 euros por mês como um extra, a coisa a partir daí só consegue melhorar. A verdade é essa. Vai piorar um bocadinho a meio do caminho, posso já dizer isto, é um spoiler, mas a coisa vai melhorando, ok? E por isso é que eu acredito genuinamente que ou vocês têm um bom motivo para fazer isto, ou a verdade é que vocês vão desistir à primeira, ou vão desistir à segunda ou à terceira, mas dificilmente vão chegar à 10ª tentativa. E isto é precisamente aquilo que vocês querem evitar, tá? Porque não é mesmo preciso não é preciso nenhum tipo de formação académica específica. E se vocês querem provas disso, malta, eu estudei línguas aplicadas na Universidade do Minho. Fiz uma pós-graduação em tradução e comunicação multilingüe, ou seja, eu fui a pessoa que teve que aprender gramática, linguística e, honestamente, essas coisas todas que têm a ver com isto de formação académica relacionada com letras. Serviu-me de absolutamente zero no que diz respeito a escrever para copywriting. Serviu-me de zero. Porquê? Quando nós fazemos uma formação académica, ensinam-nos a escrever bem, ensinam-nos a escrever o gramaticalmente correto. E quando nós estamos a escrever online, o gramaticalmente correto vale zero. Então, eu própria, que tive formação académica, tive que reaprender. Portanto, não é preciso ninguém ter este tipo de formação académica. Também não é preciso criar nenhum tipo de portfólio, mas vocês, a partir da manhã, facilmente conseguem criar um, com isto que nós vamos fazer aqui hoje. Não é preciso aparecer ou mostrar a cara. Ajuda, sem dúvida. Porque assim as pessoas sabem que estão a falar com a Marisa, ou sabem que estão a falar com a Fernanda, ou com a Júlia, ou com a Cláudia, e nós gostamos, sentimos sempre mais confiança quando vemos a pessoa que está do lado de lá. Mas não é preciso criar conteúdo como eu crio. Eu crio conteúdo porque eu tenho uma empresa de formação. Eu preciso que mais pessoas conheçam a formação, confiem em mim e comprem a formação, ok? Não é preciso nenhum tipo de investimento inicial. Malta, o curso que eu vos entreguei por e-mail é gratuito. Este workshop é gratuito. Eu tenho programas pagos, certo? Eu tenho programas pagos. Vocês podem entrar em qualquer um dos programas pagos, embora eu acho que não faça sentido para a grande maioria das pessoas que está aqui. Vocês têm o conhecimento todo que vocês precisam, e estou a dizer precisam, para começar, vocês têm-no disponível gratuitamente. E também não é preciso vocês deixarem o vosso emprego atual. Arranjem os primeiros clientes, metam o primeiro dinheiro no bolso e depois logo pensam em fazer essa mudança, essa transição. Eu sou uma pessoa tola, nesse sentido, eu vou all-in. Estão a ver a cena no casino? Fazer all-in, meter as fichas todas? Eu sou essa pessoa. Mas eu sou uma pessoa que sou nada aversa ao risco. Não me importo de arriscar. Mas nem toda a gente é assim e está tudo bem. Por isso é que é importante começar com um cliente, 2 clientes e ir construindo a partir daí, tá? A única coisa que é preciso é vontade de fazer as coisas e, obviamente, vontade de as levar em frente. Porque é como eu vos digo, independentemente de 9 em cada 10 pessoas, gurus, coaches, etc., dizerem que isto é muito fácil, que é muito rápido e dá muito dinheiro, não é fácil, não é rápido, mas é certo que dá muito dinheiro, tá? Leva o seu tempo. E isso tem a ver também com o tempo que nós podemos investir aqui. Tá? Queria só deixar aqui esta ressalva. O que é que vocês podem efetivamente vender sem nada daquilo que eu falei ali? Vocês podem vender posts para redes sociais. Aquelas que acabam por ser mais pedidas atualmente são o Instagram e o Facebook, sendo que quando vocês vendem Instagram, o Facebook também está incluído, ok? E quando vocês estão a vender isso para empresas, quando estão a vender isto para, pus ali coaches, podia ter posto, no caso das empresas, eu diria empresas digitais e empresas locais, para coaches, para empresas como o caso da minha, que é de formação, para clínicas, o que quer que seja, vocês podem facilmente cobrar entre 300 a 600 euros por mês. Se quiserem começar ainda mais baixo, porque obviamente isto vai depender da quantidade de coisas que vocês entregam, vocês podem começar com 250 também. Vocês podem ser as pessoas que escolhem fazer, ou escrever, no caso, blogs, ou seja, artigos de blogs para outras empresas. Apesar das pessoas acharem que a inteligência artificial vai acabar com os blogs, o que é certo é que a inteligência artificial bebe conhecimento dos blogs. Então, quanto mais completo o vosso artigo puder ser, melhor, e vocês também conseguem cobrar mais em função disso.
Podem vender roteiros para YouTube, quem estiver confortável com o YouTube, vender o copy para o website, ou seja, escrita do website, email marketing, ghostwriting. Agora, o que é importante vocês entenderem sobre cada uma destas coisas que vocês podem vender? Quem já passou pela fase do curso gratuito, vocês têm lá uma espécie de um quiz, digamos, não é? Assim, um mini questionário, em que respondendo a certas perguntas, ele vos vai dar sugestões. Olha, se vocês gostam mais de trabalhar desta maneira, então esta pode ser uma boa coisa para vocês fazerem pelas outras pessoas, para vocês venderem. Tipo, eu gosto de falar extensivamente sobre alguma coisa, então, possivelmente, escrever blogs ou escrever roteiros para YouTube pode fazer total sentido. Eu prefiro, já não sei qual é que era a pergunta para isso, mas vocês preferindo trabalhar com um certo tipo de clientes, ele dizia-vos que era preferível vocês fazerem para redes sociais. Então, havia aqui sempre uma panóplia de opções que ele vos podia dar. O que é que eu vos recomendo, sendo o mais direta possível, e para vocês conseguirem angariar o vosso primeiro cliente o mais rápido possível também. A parte das redes sociais, ok, é aquela que acaba por ser mais rápida de vender, por uma razão muito simples. Todas as empresas e toda a gente, ou melhor, recapitulando, todas as pessoas têm atualmente uma rede social, seja ela qual for. Normalmente o Instagram e o Facebook, pelo menos alguém tem, certo? E as pessoas vão lá todos os dias. As pessoas não passam um dia sem ir ao Instagram. As pessoas não passam um dia sem ir ao TikTok. Eu não gosto de TikTok, mas pronto, temos essas pessoas, não é? E a partir do momento em que eles próprios não passam um dia sem utilizar estas ferramentas, essas pessoas que têm empresas, elas começam a perceber que é importante as empresas serem ativas naquelas redes sociais. Porque se toda a gente estar lá, significa que os clientes deles também estão lá. Significa que se eles criarem conteúdo, se eles aparecerem à frente dos clientes que eles têm, então mais facilmente eles também conseguem vender os seus próprios produtos e serviços. Então, se nós quisermos ir por uma questão de velocidade, as redes sociais é a melhor coisa para vocês venderem. Porque literalmente vocês têm que pegar o vosso telemóvel, ir ao vosso Instagram, ou ir ao vosso Facebook, ou a rede social que vocês mais utilizam, vão ver até as empresas, os negócios que vocês seguem, e a partir daí têm potenciais clientes a quem vocês podem mandar uma mensagem, como eu vou mostrar daqui a pouco, e podem tentar oferecer os vossos serviços, tá? Isto obviamente não inviabiliza, olhem para as pessoas que estão à vossa volta, vejam quem é que pode ser um potencial cliente, mas de todas as coisas que aqui estão, e todas elas são vendáveis, eu já fiz todas elas, no caso, com exceção do ghostwriting, todas elas vocês conseguem vender, mas as redes sociais é mais fácil arranjar clientes, ok? E portanto, se vocês estiverem ainda um bocadinho ali naquele limbo, tipo, o que é que eu faço, por onde é que eu devo começar, etc., eu vou recomendar que vocês comecem com redes sociais, tá? E isto leva-nos aqui ao nosso segundo exercício, que é qual dos serviços que estão ali atrás mais vos atrai, ok? Quais é que são os tipos de empresas ou pessoas com quem vocês gostariam de trabalhar? E neste ponto 2, pensem mesmo aquela com quem vocês gostariam de trabalhar. Não pensem se a pessoa vai contratar ou se vai deixar de contratar, se tem muitos clientes ou se tem poucos clientes. Pensem, olha, eu gostava mesmo era de trabalhar com pessoas como o Cristiano Ronaldo. Fixe, isso é um tipo de pessoa, isso é um tipo de empresa, metam isso no vosso exercício 2. E depois, tentem definir qual é que vai ser o vosso primeiro preço. Porquê? Aqui atrás, eu vou só passar para trás um bocadinho, aqui atrás eu deixei-vos um intervalo de preços, certo? E este intervalo de preços está naquilo que eu considero o mínimo, ali as redes sociais, lá está, podia ter deixado os 250 também, mas está aquilo que eu considero o mínimo e aquilo que eu consideraria o máximo para alguém que pelo menos está num nível intermédio. Vocês neste momento estão no nível iniciante, depois temos o nível intermédio e depois temos o nível sénior. Aqui são valores de júnior, ou seja, de iniciante a intermédio. Tentem perceber o que é que para vocês seria um bom preço. E ainda hoje estive a dar uma aula na disciplina de marketing digital, do Politécnico, e por acaso estávamos a falar sobre quanto é que vale um serviço de redes sociais. E é interessante pensar que muitos deles achavam que um serviço de redes sociais não valia 300 euros, porque eles nunca tiveram em contacto com o mercado de trabalho, nunca tiveram sequer acesso a uma tabela de preços sobre isso. Vocês agora aqui têm. Então tentem perceber, ok, o meu primeiro preço tem que fazer o quê? Ele tem que cobrir uma coisa que eu preciso, então, por exemplo, se vocês querem um extra para conseguirem pagar o vosso carro mais depressa, ou para conseguirem juntar dinheiro para ir à Disney mais depressa, ou o que quer que seja, não é? Pensem quanto dinheiro por mês é que seria interessante vocês ganharem. E esse aí será o vosso preço mínimo. Então, se vocês disserem, olha, honestamente, para mim 200 euros por mês chega. Ok, esse pode ser o vosso primeiro preço para o serviço que vocês vão cobrar. E põem só os 200 euros. Mas têm que ter mais ou menos uma coisa palpável que possam eventualmente cobrar. Porque depois é o que eu digo ali no fim. O primeiro preço não é o preço que vai ficar para sempre, mas é o preço que vocês têm que ter para começar, porque é preciso começar por algum lado. Está bem? Por exemplo, o preço a rondar os 150, será que é elegível? Eu nessas coisas do preço, eu sou muito liberal, vamos dizer assim. Especialmente quando as pessoas estão a começar. Mas eu também sou apologista de uma coisa e partilho já aqui convosco. Quando nós estamos a começar, existem duas formas de começar, a meu ver.
Nós podemos começar por cobrar um preço mais baixo ou podemos começar por gratuitamente, ou seja, prestar o serviço gratuitamente. Entre começar por cobrar o preço mais baixo ou fazer a coisa de graça, eu prefiro fazer de graça. Porquê? Porque quando eu faço de graça existe um tempo limite. E depois desse tempo limite existem duas opções. Ou a pessoa me diz que gostou e quer continuar comigo, ou a pessoa me diz que não gostou e me vai explicar o que é que não gostou e eu consigo melhorar para o próximo cliente, ou a pessoa me diz que gostou, mas não quer continuar comigo. E nesse caso eu vou-lhe sempre pedir um testemunho. E esse testemunho vai fazer com que da próxima vez eu já consiga cobrar dinheiro em vez de voltar a trabalhar de graça, por exemplo. E porquê que eu prefiro começar a trabalhar de graça em vez de cobrar logo? Porque quando nós estamos a cobrar o preço baixo de alguma coisa, quando nós queremos subir o preço para o nosso cliente vai ter sempre ou seja, vamos encontrar uma parede, ele vai ter sempre muitos problemas quando nós aumentarmos o preço. Isto vocês podem ver pelo vosso próprio comportamento. Eu detesto quando a Netflix manda e-mails a dizer vamos aumentar o preço. Detesto quando a Spotify manda e-mails a dizer vamos aumentar o preço. E reparem, eles aumentam o preço em 2 ou 3 euros, não é por aí. Mas ninguém gosta de estar a pagar 10 e de repente ter de pagar 15. Então, entre as duas coisas, e atenção, eu já fiz as duas, eu já cobrei pouco e quis aumentar, e já trabalhei de graça, e depois quis vender, ou seja, quis que a pessoa me pagasse. Foi sempre mais fácil eu trabalhar de graça 2 semanas ou 30 dias, e depois pedir à pessoa para me pagar, vamos supor, 400 euros, 500 euros, ou o que quer que seja, porque eu já tinha trabalhado de graça para ela, ela já entendia o valor, não tinha dificuldade em pagar um bocadinho mais, e também já fui a pessoa que cobrou menos. E posso-te dizer que aquilo que eu cobrei pela primeira vez, que é ridículo, isto dá vontade de rir para não chorar, um bocado isso, mas o primeiro preço que eu cobrei foi na altura um ginásio. Nós fazíamos, precisamente, redes sociais. Já não me lembro quantos posts por semana que nós fazíamos, mas nós começamos a cobrar, eu comecei a cobrar, no caso, 75 euros. 75 euros. Aquilo era ridículo. Eu estava a pagar para trabalhar, basicamente. Portanto, tu começaste com 150 euros porque esse é o dinheiro que tu precisas, para mim está tudo bem, é justo. Tu tens é que perceber se esse valor está de acordo contigo. Agora, se tu me disseres, Marisa, eu não quero fazer disto só um extra, eu quero fazer disto full time e quero fazer full time agora. Eu diria para tu começares de graça e depois, em vez de cobrar 150, começares logo a cobrar 300, 400 ou 500. Pessoas que neste momento estão desempregadas ou que têm o tempo todo livre, certo? E quando eu digo o tempo todo livre é, se vocês tivessem que trabalhar para alguém 8 horas, vocês trabalhariam. Não quer dizer que vocês estejam em casa a fazer nenhum. Mas o que eu vou dizer é polémico, até certo ponto, mas ao mesmo tempo é uma mega vantagem para vocês. E por isso, ouçam até ao fim, sem me julgarem. E se não concordarem comigo, está tudo certo, vamos simplesmente concordar em discordar. Mas, sempre que uma pessoa tem tempo, ok, vocês têm tempo, a meu ver, vocês têm que fazer disto, ou seja, trabalhar nisto a full time, a vossa prioridade. Ou seja, se vocês vão trabalhar ou iriam trabalhar 8 horas por dia numa empresa, vocês passam a trabalhar 8 horas por dia na criação do vosso negócio. Este é o primeiro ponto. E se vocês têm este tempo, aquilo que eu vos recomendo é começar sem cobrar nada. Ou seja, vocês começam e fazem 15 dias gratuitos, se 15 dias vocês virem que não está a dar, têm alguma resistência, avançam para 30, e vocês vão aceitar no máximo 3 clientes a trabalhar gratuitamente. O que é que vocês vão fazer para estes 3 clientes? 2 coisas, vocês vão aprender, porque o primeiro cliente é onde nós fazemos as maiores cagadas que existem por aí, e depois vocês vão começar a angariar portfólio e testemunhos. Porque é muito mais fácil alguém vos pagar 300, 400, 500 euros se outra pessoa já disse, é fixe trabalhar com a Ana Rita, é fixe trabalhar com a Júlia. Então, o vosso pagamento vão ser estas 2 coisas. Vai ser o facto de vocês estarem a aprender no terreno, mesmo a fazer ali as coisas, e o facto de vocês terem os testemunhos destes vossos clientes. E o que é que vocês vão fazer? Com este máximo de 3 pessoas, vai acontecer o seguinte. Depois desse período gratuito que vocês vão dar, porque lá está, vocês têm tempo, vocês já vão, as horas já vão passar, certo? Então, se elas já vão passar, deixam-me fazer com que isto seja uma construção do meu negócio. Então, depois desses 15 dias ou desses 30 dias, vocês chegam à beira da pessoa e tipo, como é? Bora lá, é para continuar, é que se for para continuar, este é que é o preço, ok? Eu falo sobre este tipo de estratégias dentro da escola de copy, já acho que é um bocadinho mais avançado, mas esta é a minha cena, se vocês já têm o tempo, utilizem esse tempo ao máximo. Vocês vão fazer 8 horas de trabalho na mesma, só que é 8 horas de trabalho para vocês. Não vai ser remunerado no início? Não. Mas de qualquer das formas, vocês iam passar essas 8 horas a fazer outra coisa qualquer. Possivelmente não remunerada também, se tiverem a enviar CVs e ninguém vos responde. Portanto, por que não aproveitar esse tempo para fazer algo útil como isto? Ou se vocês não, desculpem, se vocês não quiserem fazer as 8 horas disso, então 4 horas vocês estão a candidatar-se a outros trabalhos, estão a enviar um CV, por exemplo, e as outras 4 horas, certo? Vocês estão literalmente a construir esta vossa parte do negócio. E, malta, é muito fácil arranjar 3 pessoas que estejam dispostas a deixar que vocês trabalhem com eles gratuitamente e que depois vos paguem aquilo que vocês merecem receber. Então, onde e como começar? Onde e o como começar, ou seja, esta possivelmente é até a segunda coisa que mais me perguntam,
depois de me dizerem será que vai valer a pena, será que eu sou capaz, essas coisinhas que nós já tivemos a ver aqui. E então, nesta parte do onde e do como começar, lá está, mais uma vez, dentro dos nossos programas pagos, eu explico como é que a coisa se faz e aquilo está tudo papadinho e não sei o quê. Mas para trazer para aqui para o workshop e para que não fosse uma coisa densa, por causa eu estou a dizer que nos programas pagos eu explico isto de forma mais mastigada, estamos a falar às vezes de cursos de 4 horas, ok? Para conseguir trazer isto para encaixar aqui dentro, eu tive que juntar o máximo de coisas e tentar perceber o que é que para vocês é absolutamente essencial nesta fase. E então acabei hoje, no caso, de inventar esta coisa que é um método isca, tá? E é mesmo, tipo, estão a ver aquela, quando se vai pescar, é preciso ter uma isca, não é? Mas eu chamei-lhe isca que é para caber dentro daquilo que eu quero. Mas vocês têm a minhoquinha, que é para depois os peixes virem. E este método é basicamente essa coisa, mas aplicado a isto que nós estamos aqui a fazer para tentar arranjar clientes. Então, o que é o método isca na prática? É identificar, solucionar, contactar e agendar. Estas são as 4 etapas, porque toda a gente tem que passar nesta fase inicial para conseguir implementar aqui o método isca. A primeira parte é a tal de identificar. Ok, eu vou vender redes sociais, por exemplo, certo? Quem é que precisa deste serviço? E aqui nós temos algumas coisas, e foram as 4 que me surgiram. Olha, será que personal trainers precisam deste serviço? Será que clínicas precisam deste serviço? Lojas online? Associações? Não é? E aqui, lá está, estamos a falar de forma muito vaga, certo? Mas nós temos de começar por algum lado. E se nós estamos mesmo a começar do absoluto zero, eu diria para, por exemplo, no caso das associações, apontar para todo lado. Então vão ser associações de animais, vão ser associações, só me lembro dos animais, desculpem, vão ser associações de, seja lá do que for, não sei, eu juro, eu só estou-me a lembrar daqui dos animais, não sei por que raio, mas pronto. Se estivermos a falar dos personal trainers, vocês podem falar sobre, ou podem lidar só com personal trainers que fazem treinos online, ou podem lidar com aqueles que também têm, que dão personal training no ginásio. Isto, ou seja, isso é hiper afunilar, mas aqui eu apontava para todo lado. Tentava era apontar para coisas que fossem fáceis de vocês chegarem lá. Então imaginem, eu vivo em Braga, não é? Assim, nos arredores de Braga. Então aquilo que eu ia fazer primeiro era procurar as pessoas nos arredores de Braga. Então se eu fosse pelas clínicas, por exemplo, eu ia procurar aqui nos arredores de Braga. As lojas online nem tanto, porque pronto, é online, não é? Se eu fosse para os personal trainers, tentar ver quem é que está aqui em Braga. Se eu fosse para as associações, tentar ver aqui as associações de Braga. E para vocês conseguirem encontrar, eu vou pegar aqui nas clínicas, não é? Mas para vocês conseguirem encontrar facilmente quem é que podem ser estes vossos clientes, a coisa é muito simples. Vocês vão fazer isto. Vocês fazem literalmente isto. Abrem o Google Maps, ok? Então nós temos aqui Braga e também temos aqui, onde é que está Guimarães? Está aqui, pronto. Eu estou mais ou menos aqui no meio. Eu estou entre Braga e Guimarães. Então o que é que eu faço aqui? Eu ponho por clínica dentária. E vão aparecer estes resultados todos, certo? Ou seja, eu tenho esmalte, este aqui patrocinado, esqueçam, tá? Tudo o que disser patrocinado, não façam. Quer dizer, até podiam fazer, mas pronto, vamos simplificar. Então, por exemplo, tenho aqui a dentária Smile Up. A Smile Up é uma empresa muito grande, ou seja, eles têm muitos, portanto, este passava à frente, o Heidoc também passava à frente. Depois tenho esta aqui, que é a Clínica Dentária Pedral. Então, eu abro aqui a Clínica Dentária, vejo que elas têm, por exemplo, boas reviews, são 24 pessoas que já deram reviews de 5, não é? E o que é que eu vou fazer a seguir? Eu vou entrar dentro do site deles, portanto vou clicar aqui. Isto eu estou a dizer-vos como é que eu faria /fixe, está bem? Isto ainda em 2020, dali para a frente. Pronto. Então, entrei aqui no site da Clínica Pedral, certo? O que é que eu vou procurar aqui se eu tiver a oferecer redes sociais? Eu vou procurar onde é que eles têm as redes sociais. Portanto, aqui não está. Tem as redes sociais dos médicos só. Será que não tem redes sociais de todo? Ui, este site está um bocado cagado. Pô, será que eles não têm redes sociais aqui? Aqui, ok, pronto. Então imagina, eu entrava aqui no Instagram agora, ok? Eu ia ver, ok, então aqui a Clínica Pedral, ela tem 255 publicações, 555 seguidores, estão a seguir 417 pessoas, e aqui dá para ver o tipo de posts que eles fazem, certo? Então tem estas coisinhas aqui, e isto, olha, isto até está tudo cortado, não sei se estão a ver, aqui nem dá para ver que é a ortopedia, a coisa está cortada. Tem muito poucos gostos. Então, o que é que eu vejo aqui na Clínica Pedral? Primeiro, estes posts aqui são absolutamente horríveis. Parece que foram feitos no Word de 2010. Se eu consigo ter uma percepção visual um bocadinho melhor, eu consigo fazer isto melhor também do que as outras pessoas. Depois, eu posso abrir os posts e perceber o que é que eles estão a dizer. Então, quando deve marcar a consulta? Problemas funcionais, alterações, hábitos, ok, porreiro. Aqui, por exemplo, isto, odontopediatria. Não fala absolutamente mais nada sobre o que isto é um erro. Porquê? Porque vocês podem falar um bocadinho mais e podem criar um post muito melhor sobre estas coisas que aqui estão, ok? Depois, deixa eu abrir aqui outro qualquer.
Olha, eles publicaram literalmente isto e não tem nenhum texto. E isto, por exemplo, para o Instagram e para o Facebook, isto é horrível, porque só aparece uma imagem e não aparece texto. E não é que, quando, por exemplo, nós vamos à procura de uma clínica dentária no Instagram, e acreditem, há muita gente que faz pesquisas, sem ser no Google Maps, faz diretamente nas redes sociais, quando as pessoas vão à procura, a clínica dental do Pedral não vai aparecer lá porque pura e simplesmente não tem um texto atrativo. Então, vocês conseguem pegar nas vossas capacidades e fazer uma coisa infinitamente melhor. E é assim que vocês começam a angariar os vossos clientes. É pegando, fazendo assim este tipo de coisas. Reparem, isto demorou um pai que é 3 ou 4 minutos, porque eu ia explicando o que é que eu ia fazendo, e vocês conseguem facilmente tirar 30 minutos por dia para fazer isto. E depois de fazerem isto em Guimarães, por exemplo, ou depois de fazerem isto em Braga, o que é que vocês fazem? Olha, eu se vivo aqui no meio, posso ir facilmente até Póvoa de Varzim. Ok, então eu vou fazer aqui um zoomzinho na Póvoa de Varzim e faço pesquisar nesta área. Depois já me vão aparecer outros. E vocês vão repetindo o processo. E assim vão encontrando potenciais clientes. Pronto, portanto, a parte de onde é que eu vou buscar clientes e tudo mais, basicamente é assim que a coisa começa. Tá? Vamos imaginar, agora até me lembrei aqui de outro, mas vocês não querem os personal trainers, mas querem nutricionistas. Em Portugal existem alguns aglomerados, vamos dizer assim, de profissionais que têm as suas próprias associações. Ou seja, no caso dos psicólogos, eles têm a ordem dos psicólogos, no caso dos nutricionistas, eles têm a ordem dos nutricionistas. E na ordem dos nutricionistas, por exemplo, eu sei que eles disponibilizam todos os contactos de todos os nutricionistas de Portugal. Então vocês também podem ir ao Google e vocês podem pesquisar por ordem dos nutricionistas e a partir dali também vão vendo quem é que são os nutricionistas que estão lá, quais é que são os contactos que estão visíveis e vocês depois podem fazer o resto, vão procurar nas redes sociais o que é que eles têm ou deixam de ter e a partir daí, lá está, vão encontrando pessoas que vocês possam transformar em vossos clientes, tá? Pronto, esta é a primeira parte do método que é identificar pessoas. Agora, a segunda parte do método é então a parte do solucionar, ok? E o que é que nós queremos na prática fazer aqui no solucionar? É entregar alguma coisa que nós já identificamos que vai resolver um problema que ela tem. Então vamos pegar aqui na cena do Pedral, não é? Nós quando estávamos a ver esta clínica dentária do Pedral, o que é que nós vimos? Eles têm um problema. Eles têm muitos posts no Instagram, têm mais de 250, mas os posts não estão centrados, ou seja, eles não estão ajustados ao Instagram e muitos deles não têm texto. E se eles não têm texto, as pessoas não conseguem encontrar a clínica ou se procurarem por coisas de dentário e coisas que eles façam no Instagram. E isto é mau, é nocivo para eles. Isso é um problema que vocês podem resolver. E como é que vocês podem resolver isso? Vocês podem enviar-lhes sugestões de headlines para posts, eu já vos vou mostrar como é que isto se pode fazer. Vocês podem escrever mesmo um post, então imagina, eu pegava naquela imagem que falava da odontopediatria e eu podia eu própria sugerir um texto para ficar ali. E eles iam começar a perceber como é que eu escrevo, se eles gostam daquilo que eu faço, se eles não gostam. Eu podia também enviar-lhes ideias de conteúdos, eu podia fazer uma análise ao Instagram deles, se vocês já forem assim um bocadinho mais avançados, e conseguirem fazer isso. Então, existem aqui um monte de coisas que vocês podem fazer para apresentar uma solução. Porque qual é que é o problema, malta? De quando nós estamos a tentar vender os nossos serviços a pessoas que nunca ouviram falar de nós. A partir do momento em que nós lhes mandamos uma mensagem a dizer, olha, eu sou copywriter, olha, eu sou gestor de redes sociais, a pessoa que está do outro lado pensa, pronto, já me vai tentar vender alguma coisa, certo? Eu acho que todos nós, vou pelo menos falar por mim, eu não gosto nada quando me abordam dos cartões da WeZinc. Aliás, eu já vejo que eles vêm ter comigo todos engravatados, é para me vender alguma coisa. E aqui é exatamente a mesma situação. Se nós abordamos a pessoa só com o intuito de vender, ela vai sentir isso, ela não vai aceitar receber a nossa mensagem sequer. Mas, se eu lhe disser, olha, fulano qualquer da Clínica do Pedral, ou olá Clínica do Pedral, estava aqui a ver o vosso Instagram e reparei que existem alguns dos vossos posts que não têm texto. Eu acho que este da odontopediatria podia ajudar muita gente aqui na zona de Braga e Guimarães. E por isso tomei a liberdade de vos escrever este texto para vocês deixarem no vosso Instagram. Porque se vocês não tiverem texto é muito difícil as pessoas vos encontrar. E é isto, eu apresentei uma solução para o problema, esta é a segunda parte do método. E a partir do momento em que eu já sei qual é que é a solução que eu lhes quero apresentar, então aí sim eu contacto. Mando esta mensagem, assim que eu tentei criar aqui, do zero, tá? E contactamos a pessoa no sentido de lhe mostrar o que é que nós fizemos, sempre com um objetivo máximo de a surpreender. Eu deixei-vos aqui o exemplo de uma abordagem que é muito simples, que vocês podem replicar e ao mesmo tempo que não é daquelas mensagens de copy-paste, de copiar, colar, que parecem todas iguais. São mensagens sempre personalizadas, porque vocês foram identificar as pessoas certas, apresentaram uma solução para o problema que elas tinham, então a vossa mensagem vai ser sempre muito mais relevante.
Quais é que são as 3 fases da mensagem? Primeiro, uma frase sobre alguma coisa que nós observamos neles. No caso da clínica Pedral era o quê? Eu reparei que os vossos posts, alguns deles não tinham texto e este da odontopediatria também não tinha. O 2, uma frase sobre uma coisa que nós podemos fazer por eles, ou aquela que eu gosto mais, alguma coisa que nós já fizemos por eles. Ou seja, em vez de dizerem eu posso fazer um post por ti, ou eu posso escrever um texto para ti, simplesmente escrevem o texto e entregam. Ou seja, é muito mais proativo neste sentido. E a parte 3, que é uma proposta simples, sem compromisso. E essa proposta pode funcionar de 2 maneiras. Eu deixei aqui um exemplo mais prático. Como vocês podem ver, a clínica Pedral foi agora, né? Se não deixava aqui um exemplo também. Mas o exemplo que eu deixei aqui foi este. Olá, João. Vi que és personal trainer, que top. A história da Joana foi mesmo muito boa. Aqui, pronto, vamos imaginar que existe um João que é personal trainer, que tinha partilhado a história de uma Joana qualquer que emagreceu. Depois, o que é que eu ia dizer? Eu escrevo online para outros profissionais se destacarem aqui no Instagram e fiz um carrossel com a história dela. Vamos imaginar que a história dela estava num vídeo. E a minha proposta simples era esta: olha, posso-te enviar sem compromisso? Ele diz-me se sim ou não. Eu posso também, na proposta simples, simplesmente dizer, olha, diz-me o que é que achas deste meu carrossel, ou seja, envio logo, e, se gostares, acho que seria interessante marcarmos uma reunião e tentarmos perceber se faz sentido trabalharmos juntos. Isto funciona sempre muito melhor porque lá está. Nós solucionamos um problema que identificamos naquela pessoa. Não chegamos simplesmente até ela a dizer, olá, tudo bem? Eu gostava muito de ganhar dinheiro contigo. Gostava muito que me pagasses todos os meses para te fazer umas coisas. É totalmente diferente. E depois entra a tal 4ª parte do método, que é o quê? Nós agendarmos efetivamente uma reunião com essa pessoa. Então, se a pessoa gosta daquilo que nós entregamos, nós temos muito mais possibilidades de falar com ela, cara a cara, ou online, lá está, presencial ou online, para conseguir dizer, olha, eu estou a aprender sobre redes sociais, eu estou a aprender sobre blogs, eu estou a aprender sobre YouTube, enfim, vocês podem dizer abertamente que estão a aprender e são iniciantes, está bem? Falam com as pessoas sobre isso, nessa reunião, e dizem, gostava imenso de trabalhar contigo porque XPTO. Portanto, o método é este, e é mesmo muito simples. Primeiro passo, identificar. Segundo passo, solucionar. Terceiro passo, contactar. 4º passo, agendar. Para criar o post, precisamos de, além de texto, também saber trabalhar com a parte da imagem. Este PowerPoint está bonito, porque eu arranjei forma de, com o meu texto, fazer com que ele fique bonito. Só horrível em design, horrível mesmo. Há forma, sim, ou seja, a inteligência artificial é um dos grandes aceleradores disso. Então, nós, por exemplo, para criar esta apresentação, aquilo que eu fiz foi utilizar uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial gerou a parte do design da apresentação, eles só tinham o texto dos slides, e eu só tive depois que ajustar, ou seja, meter a minha cor que era amarelo, pôr que aqui era preto, no 2 e no 4 era preto, etc. Portanto, é uma parte muito fácil. Isto para dizer o quê? Quando vocês trabalham nas redes sociais, é importante vocês também oferecerem a parte da imagem, especialmente se estiverem a começar, porque é muito mais difícil uma empresa contratar alguém para o texto e outra pessoa para a imagem, mas vocês têm formas de apresentar as duas coisas, mesmo sendo 0 à esquerda, como eu sou, na parte do design, está bem? Imagina, eu nunca na vida faria isto. Quem fez isto foi uma inteligência artificial. Eu peguei no texto, que fui eu que criei, colei na inteligência artificial e ela é que fez isto. As imagens e tudo não fui eu que fui buscar, foi a inteligência artificial, ok? Aliás, tudo aquilo que vai saindo, este aqui, por exemplo, este aqui, por exemplo, foi um também igual, ou seja, eu escrevi o texto e ele basicamente fez tudo o resto. Até estas coisas aqui de mudar as cores, estás a ver? Não fui eu que fiz, foi sempre a inteligência artificial. Então, neste momento já é possível fazer uma coisa deste género, sem eu ou tu ou qualquer outra pessoa sermos um as design, tá? Então, exercício também com base nesta parte aqui do método. Identificar 3 contactos reais, ou seja, quem é que são 3 pessoas que tu podes contactar já amanhã, tá? Pensa em 3 pessoas ou 3 empresas que podem precisar do teu serviço, tu podes fazer o mesmo exercício que eu fiz aqui agora, ou então, que é o que eu acho mais fácil, honestamente, olha para as pessoas que tu tens à tua volta. Se todos os dias tu vais à padaria, acham que a padaria seja um dos teus contactos. Se tu conheces muito bem alguém que tem uma empresa de lavagem de carros, ou o que quer que seja, essa pode ser a tua segunda pessoa, e por aí vai. Porque daquilo que é a minha experiência de já ter ensinado tanta gente, o vosso primeiro cliente normalmente está muito perto. Ou é alguém que vocês conhecem, ou é alguém que conhece alguém que vocês conhecem. Então imaginem, eu posso falar com o João, que é meu amigo, e o João conhece alguém que tem uma empresa que me vai contratar. Normalmente o primeiro cliente está neste seio, ok? Normalmente é isto que acontece. Agora, às vezes as pessoas não gostam de se expor, não gostam de mostrar aos amigos e à família que estão a tentar fazer este tipo de coisas, ok? Então, nesse caso, vocês podem seguir este exemplo que eu vos falei, tá? Depois de listarem as 3 pessoas ou as 3 empresas, a segunda parte do exercício é aquela que eu acho mesmo muito importante, que é
Porque é que vocês acreditam que cada uma delas precisa de vocês? E aqui sim, entra nesta parte do exercício que eu fiz por vocês, que é, que eu vos mostrei aqui. Imaginem, eu entrei no Google Maps, fui à procura de clínicas dentárias, encontrei a Clínica Pedral e vi que eles tinham o tal problema porque eles não escreviam nos posts deles, certo? Então, o que é que acontece? Eu acredito que a Clínica Pedral precisa de mim, porque se eu não for lá, se eu não resolver este problema, se eles não tiverem ninguém para resolver este problema, eles vão continuar a usar o Instagram e aquilo não lhes vai trazer absolutamente nada. Nem visibilidade, nem vendas, absolutamente nada. Então, essa é uma das razões pelas quais ele precisa de mim. E vais também escrever a mensagem que vais enviar amanhã. Por isso é que eu disse que em 24 horas tinhas o teu primeiro cliente. Porque ao fazer estes 3 contactos, regra geral, vocês conseguem pelo menos uma reunião. Os números reais, honestamente, eles são um bocadinho maiores, já vou falar um bocadinho sobre isso, mas é muito difícil, pelo menos a experiência que eu tive, eu acho que muito poucas pessoas que fizeram este exercício, como eu vos estou a dizer, não conseguiram efetivamente arranjar o tal do cliente, tá? E agora vocês perguntam, e bem, e é aqui que eu quero que entre a parte da demonstração, que é, ok, Marisa, interessante, mas como é que eu vou entregar uma solução propriamente dita a esse meu cliente? E é aí que entra uma das ferramentas que nós temos, que nós criamos para os nossos alunos e que vocês têm acesso, embora de forma mais limitada, tá? Então, imaginem, aqui, quando eu digo que vocês têm acesso é gratuito, tá bem? Imaginem, isto aqui é uma plataforma que nós criamos para os nossos alunos, ele está aqui Marisa Testes, que é a minha conta de testes, e aqui vocês têm o que eu chamo de os wizards. Então, como eu disse logo na minha apresentação, eu sou mega fã de Harry Potter, então eu chamei-lhe de feiticeiros. E estes wizards são inteligências artificiais, coisas que fomos nós que criamos para os nossos alunos. E o que é que eu vos recomendo? Se vocês vão procurar pessoas para a parte das redes sociais, utilizem este que aqui está, o Wizard de Headlines. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar neste que aqui está e vocês vão dizer, vão responder a estas 5 perguntas. Então vamos fazer aqui um exemplo hipotético para a gestão de redes sociais, está bem? Então qual é que é o produto? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pôr aqui, gestão de redes sociais. E vão fazer próximo. Depois, qual é que é o problema que resolve? O que é que normalmente as redes sociais resolvem? Visibilidade. Então, eu escrevo para as redes sociais dos meus clientes, para eles terem mais visibilidade online, tá? Próximo. Depois, quem é que é o público-alvo? E aqui, neste exemplo da Clínica do Pedral, eu vou pôr clínicas dentárias, ok? Vocês podem até entrar um bocadinho mais em detalhe. Vocês podem dizer que é uma clínica dentária, que tem um serviço de odontopediatria, o que quiserem, que eu vou fazer uma coisa muito prática. Depois, o que é que acontece se o cliente comprar? E o comprar também é contratar-vos. Ok, então, eles passam a ter posts mais bem escritos, profissionais, e conseguem alcançar mais pessoas. Isto vai trazer negócio para as clínicas, tá? E mais uma vez, próximo. E agora, o que é que acontece se o cliente não comprar? Ou seja, vamos imaginar que o cliente continua a não trabalhar as suas redes sociais, o que é que vai acontecer? Então, ele vai continuar a fazer publicações aleatórias que não vão servir de nada. É só perda de tempo, tá? E fazem gerar conteúdo. E o que é que isto vai fazer? Isto vai-vos gerar 5 frases que são aquilo que nós chamamos de headlines. O que é uma headline? Estão a ver aquela primeira frase que vem em todos os posts? Ou aquela frase que aparece na imagem do post? Isso é uma headline. E quando vocês apresentam ao vosso potencial cliente um exemplo de uma frase que vai chamar a atenção, isso já são vocês a fazer o trabalho por eles. Então, por exemplo, ali no caso da Clínica do Pedral, aquilo que eu podia fazer era o seguinte: olha, eu vou analisar estas 5 que aqui estão e vou pegar nesta. Então, a Clínica do Pedral, peraí, fiz mal, gestão de redes sociais, isto é do ponto de vista do cliente. Espera aí, qual é que é o produto? Odontopediatria, ok? Vocês respondam isto como se fossem o vosso cliente. O que é que a odontopediatria faz? Odontopediatria. Então, vou copiar isto que está no Google. Então, isto, a odontopediatria é uma especialidade de medicina dentária. Quem que é o público-alvo? Se é pediatria, é crianças até 12 anos. O que acontece se o cliente comprar? Tenho uma dentição saudável. Ok. O que acontece se ele não comprar? Não tem dentes saudáveis. Okay? Então, recapitulando, porque eu estava aqui a fazer uma coisa errada. Estava a responder como se fôssemos nós, gestores de redes sociais, e nós temos que responder como se fosse a tal Clínica do Pedral. Então, qual é que é o produto? Eu vou pegar no tal post da odontopediatria, então vou pôr aqui odontopediatria. Qual é que é o problema que resolve? Eu literalmente fui ao Google, está aqui, okay? Fui ao Google, pus odontopediatria e apareceu-me isto. E eu fiz copiar e colar. É isto que aqui está. Quem é que é o público-alvo? Eu aqui até pus crianças até 12 anos, que eu pensei na pediatria geral.
E depois, o que é que acontece se o cliente comprar? Eu fui procurar isto, porque ele dizia aqui o objetivo é não sei o que mais, então eu copiei esta parte que tem para aqui. Depois, o que é que acontece se as pessoas não fizerem consultas de odontopediatria, não têm dentes saudáveis? Então, agora sim, vou fazer gerar. Isto basicamente, ou seja, quando eu for enviar a tal mensagem para o fulano ou a fulana da odontopediatria, eu vou lhe dizer, olha, vi o vosso post sobre a odontopediatria, vi que ele não tinha texto absolutamente nenhum, e então, pá, acho que isso não, ou seja, isso não é correto para o Instagram, porque quando as pessoas procuram por odontopediatria, elas não vos encontram. Então, vou-vos deixar aqui uma sugestão de uma forma de chamar a atenção para o vosso serviço e posso escrever o resto da publicação se vocês quiserem. Depois, por exemplo, posso escolher, olha, esta aqui está muito fixe, é como transformar o medo do dentista em momentos divertidos para o seu filho, para os seus filhos. E ele funciona porquê? Porque resolve a principal barreira emocional das crianças em relação às consultas dentárias. Por exemplo, eu não conheço nenhuma criança que goste de ir ao dentista. Então isto é uma boa coisa para eu mandar à clínica do Pedral a dizer, olha, e se nós pegássemos nisto que está mal feito e fizéssemos isto? E reparem, vocês não tiveram que fazer o trabalho, quem fez foi a nossa inteligência artificial. Tá? Vocês, como não são nossos alunos, podem utilizar isto à vontade, têm só o limite, ok? Vocês podem utilizar isto 2 vezes por dia, tá? Até 2 vezes por dia é totalmente gratuito, depois demora 24 horas até conseguirem usar outra vez. Mas já têm aqui material para trabalhar. Nem precisam de ser vocês a aprender como é que se faz a coisa. Simplesmente respondem às perguntas que aparecem ali e está feito. Ok, malta? Está percebido? Então, depois desse exercício, depois de nós identificarmos os nossos contactos, depois de começarmos a fazer estas abordagens, vai acontecer uma de 2 coisas. Tá? E é aqui que entra esta questão do plano A e do plano B. O plano A é se as coisas correrem bem. Então, o que é que acontece quando o cliente diz que sim? O que é que eu tenho que fazer a seguir? E reparem, eu estava mesmo para não deixar esta parte aqui neste workshop. Só que eu sei que as pessoas sofrem por antecipação. E antes ainda de mandarem uma mensagem, já estão a pensar que não vão mandar uma mensagem para ninguém porque não sabem o que é que vai acontecer a seguir. E por isso é que eu quis trazer isto. Quando eu vos digo que já dei formação a mais de 600 pessoas, ou a quase 600 pessoas no caso, eu estou mesmo a falar a sério, ou seja, já consigo prever montes de coisas. Então, o que é que acontece se as pessoas disserem que sim? Muito simples. Se as pessoas disserem sim, bora, quero começar, quero trabalhar contigo, aquilo que vocês têm que fazer é, ponto número 1, combinarem um prazo de entrega. Então vamos imaginar que eu sou o vosso cliente, ok? E vocês venderam-me um serviço de gestão de redes sociais, vamos supor. E eu estou sempre a falar sobre isso porque, como eu vos disse, acaba por ser o mais fácil de vender. Vocês acabaram de vender um serviço de gestão de redes sociais. A primeira coisa que nós temos de fazer é combinar quando é que, no caso, vocês me vão entregar as primeiras peças, para eu conseguir rever, para eu ver como é que está o texto, se faz sentido, se não faz, etc. Depois, vocês vão ter que agendar uma reunião comigo, que é única e exclusivamente para fazer um briefing. E o que é um briefing? É vocês conseguirem fazer-me perguntas sobre o meu negócio para conseguirem criar os conteúdos. Então vocês vão perguntar, mas quem é que é a Marisa, que serviço é que eu presto, com quem é que eu trabalho, se há alguma coisa que eu gosto, se há alguma coisa que eu não gosto, alguma coisa que eu não queira mesmo falar, quem é que é o meu público-alvo, esse género de coisas, ok? Depois vocês começam a criar o trabalho. E esse trabalho é criado com a tal metodologia e as ferramentas, que no caso é a inteligência artificial. Depois, sempre que possível, entreguem antes do prazo. Então, por exemplo, quando vocês fazem aquele ponto 1, que é combinar o prazo de entrega, vocês acham que vão conseguir entregar em 2 dias. Digam ao vosso cliente que vai ser 4. E depois entreguem em 2 dias. E digam, olha, estava tão entusiasmada e consegui fazer mais depressa. Porquê? Porque isto vai gerar na pessoa que está do outro lado, no vosso cliente, um efeito de, caramba, Fónix, isto é incrível. Tá? Então, tentem entregar antes do prazo. Não precisam de entregar em 2 dias, se prometeram 4, podem entregar no terceiro, mas acho que é sempre fixe. E depois propõem a vossa continuidade. Ou seja, quando chegar àquele ponto em que vocês têm que definir, imaginem que vocês começaram de graça, vai chegar a um ponto, não é? Que também tem que existir um prazo para isso, em que vocês têm que perceber se vão continuar a trabalhar com aquele cliente e se ele vos vai pagar ou não, certo? Então é preciso nós conseguirmos trabalhar nesta parte da continuidade. Se vocês começaram logo a cobrar, vocês também não ficam com o cliente para todo o sempre, não se faz contratos de 1 ano ou 2 anos como nas telecomunicações. Aqui nós fazemos normalmente um contrato para 3 meses, certo? Um acordo para 3 meses. E então depois desses 3 meses, ou quando eles estão a chegar ao fim, é suposto vocês proporem continuidade, é suposto vocês verem se as pessoas querem continuar ou não, porque elas podem até nem querer. Isto é o caso de correr bem. Vamos imaginar que não corre bem. Tá, vamos imaginar que vocês contactam as 3 pessoas dizem que não. Uma delas diz que não, o que quer que seja. O que é que vocês têm que fazer? Primeiro, vocês agradecem pela oportunidade na mesma, certo? Porque nunca ninguém deve fechar portas. Todas as nossas portas têm a estar abertas. Eu já tive alguns trabalhos por conta de outrem. Nunca quis sair de nenhuma empresa para deixar a porta fechada. Nunca quis sair a mal. Porque eu não sei o dia da manhã. A verdade é essa, certo? E se calhar eles estão a dizer que não hoje, mas daqui a 6 meses vão dizer que sim. Portanto, nós temos sempre que agradecer pela oportunidade. Tá? Depois, antes de dizer um tchau e adeus, nós podemos perguntar se essa pessoa conhece alguém que por acaso ia beneficiar do serviço.
Ok, fixe, Marisa, tu não queres, mas conheces alguém a quem eu posso mostrar isto? Conheces alguém com quem eu possa trabalhar? Tá? Se por acaso várias pessoas estiverem a dizer que não, então é um caso de ajustar a mensagem. Aquela mensagem que eu vos apresentei é uma mensagem que tem muito potencial de funcionar, mas não quer dizer que vai funcionar em 100% dos casos, certo? Não vai funcionar em 100% dos casos. Vai haver alguns casos, vão haver algumas pessoas, vai haver alguns tipos de negócios com quem não vai funcionar. Então nós temos que ajustar a mensagem. Depois de recebermos um não, o que é que vamos fazer? Repetir até ao sim. Vamos sempre contactar a próxima pessoa que nós podemos contactar. E porquê é que é importante repetir até ao sim? Porque, embora com 3 a média seja que vocês conseguem um cliente, especialmente se procurarem relativamente perto de vocês, o que é certo é que quando nós estamos a lidar com pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum, normalmente é preciso um mínimo dos mínimos de 10 tentativas. Ou seja, se eu fizer isto, de eu ir ao Google Maps e procurar não sei quem e não sei o que mais, pelo menos 10 pessoas eu vou ter que contactar para conseguir encontrar um cliente ou sequer marcar uma reunião. E reparem, receber 9 nãos não significa que vocês falharam 9 vezes. Significa é que vocês encontraram um cliente. É isso que interessa. E eu não me importo de receber 9 nãos para depois receber um sim, que durante 3 meses, 6 meses, 1 ano, me vai estar constantemente a pagar. Porque façam aqui as contas comigo muito rapidamente, malta. Se eu tiver um cliente, ou seja, eu fechei um cliente depois de falar com 10 pessoas, esse cliente vai-me pagar 250 euros por mês. Se essa pessoa tiver comigo 3 meses, ela vai-me pagar 750 euros. Se essa pessoa tiver comigo 6 meses, vai-me pagar 1500. Pá, eu não me importo de receber 9 nãos para receber 750 euros em 3 meses. Acho que é uma conta até bastante acessível. Ok? Então é sempre nisto que vocês têm que pensar. Ainda hoje também estava a partilhar na aula que eu estava a dar no curso de marketing digital que existem 2 tipos de mentalidade, e desculpem-me a frontalidade neste sentido. Existe a mentalidade pobre, existe a mentalidade rico. A mentalidade pobre é, depois de 3 eu vou desistir porque isto não é para mim. Isto está-me a custar muito. A mentalidade de rico é, eu vou ter que investir em 9 nãos para ter um sim. É sempre mudar esta coisa de custo para investimento. Tá? É só isso. E é só isso que vocês precisam também. Tá? Eu tinha dito a alguém que me tinha perguntado, não é? Aliás, não me perguntaram, fui logo assumir. Porque as pessoas, quando participam nestas coisas, elas normalmente acham que vão sempre vender-lhe alguma coisa. Pronto, malta. Aqui o meu objetivo não é vender nada a ninguém, até porque eu já vos disse que vocês não precisam de investimento inicial para começar. No entanto, especialmente para aquelas pessoas que querem fazer isto a full time mesmo, a minha recomendação é esta. Façam estes exercícios, vão atrás dos vossos primeiros clientes e depois mandem-me um e-mail. Porquê? Porque todos vocês que têm aqui hoje e que conseguiram fazer estas coisas em 2 horas, vocês podem ter acesso a 7 dias gratuitos da Escola de Copy, que é a nossa parte da formação já certificada, tá? Normalmente, vocês teriam que pagar 499 euros por ano, mas eu gostava de abrir durante 7 dias gratuitos para vocês, para quem quer fazer a full time. Porque é especificamente para estas pessoas. Porque a partir do momento em que vocês fazem todos os exercícios que aqui estão, vocês entram na Escola de Copy e dentro da Escola de Copy vocês vão ver aulas muito específicas para tentarem acelerar a coisa. Então imaginem, vocês contactaram 3 pessoas, contactaram 10 pessoas e conseguiram o vosso primeiro cliente. Vocês vão enviar um e-mail a dizer, Marisa, eu estive no workshop, tu tinhas lá uma coisa a dizer 7 dias grátis, eu gostava de aproveitar esses 7 dias grátis porque eu tenho um cliente. Então vou dizer, ficha. Então vais fazer o seguinte, entras na Escola de Copy, tens 7 dias, não pagas nada para isso, e vais ver esta aula e esta aula. Para quê? Para tu conseguires entregar o máximo ao teu cliente. Se depois ficas lá ou se não ficas, isso é tua responsabilidade, não é minha, ok? Agora, vamos imaginar que tu contactaste 3 pessoas ou contactaste 10 e tiveste não. Ou seja, não conseguiste fechar nenhum cliente. Mandas-me um e-mail na mesma e vais dizer, Marisa, eu estive no workshop e tu tinhas lá que eu tinha a oferta de 7 dias grátis da Escola de Copy. Até hoje não consegui fechar nenhum cliente e já contactei 10 pessoas. Isto é a minha, ou seja, isto é o meu disclaimer. Vocês têm que ter pelo menos contactado as 10 pessoas, tá? Mandam-me esse e-mail e o que é que eu vou dizer? Olha, vamos supor, Ana, tu vais ter que ver esta aula. E são aulas especificamente, tipo 100% dedicadas a como é que vocês encontram clientes. Lembras de eu ter falado do tal curso das 4 horas? É isso, vocês vão ver isso, basicamente, tá? Mas só faz sentido se vocês estiverem nessas 2 fases, porque se não tiverem, acho que não faz sentido absolutamente nenhum e eu não gosto de vender banha da cobra e muito menos gosto que as pessoas me paguem para depois não usufruírem, porque depois vão falar mal de mim a outras pessoas e eu não quero isso, porque a reputação custa muito a criar, tá? Mas é isso. Neste momento, o que é que eu acho que é importante? É vocês pegarem efetivamente nisto que nós estivemos a falar aqui hoje, começarem a implementar já amanhã, porque se o título deste workshop era vocês angariarem um cliente em 24 horas, eu sei que isso é perfeitamente possível, ou seja, até amanhã às 21h30, vocês conseguem ter o vosso primeiro cliente, ou pelo menos a primeira reunião para fechar esse cliente, garantidamente, desde que consigam fazer estas coisinhas todas. Se não conseguirem depois de contactar as pessoas, mandam-me um e-mail,
e têm 7 dias de acesso gratuito à escola de copy, às nossas formações certificadas e, pá, honestamente, se vocês também não fizerem as coisas todas que estão lá e não der certo, aí já temos de começar a chamar um SOS a um hospital, o que quer que seja.